recapitularmos juntos o que podemos fazer de melhor para esse retorno presencial de todas as modalidades e etapas de ensino, né, conforme a portaria que eu já coloquei para vocês, já está aí no slide, portaria de número 1442 de 2021, tá? Então, nós vamos fazer a leitura do documento. Depois, a Marília já está na sala. Marília, boa tarde. Deixa eu ver se ela já está aqui. Boa tarde, estou na sala. Ótimo. Estou na Depois sala. que a gente for lendo, conforme a gente for lendo, se a Marília quiser ir pontuando, ela já pode ir pontuando. E a gente abre para as perguntas e respostas, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Lorenildo, pode passar. Então, nós temos aí, pessoal, a portaria, como eu falei, Teresina, 12 de outubro de 2021. Essa portaria dispõe sobre a autorização do retorno presencial em todas as modalidades e etapas de ensino e dispõe sobre a frequência dos estudantes matriculados na rede estadual de educação e de seus respectivos professores em instituições de ensino estadual no âmbito do estado do Piauí. O secretário de Estado da Educação do Piauí, no uso de suas atribuições legais, considerando o decreto de número 20.036, de 3 de outubro de 2021, e do artigo 17 da Lei Federal de número 8.080, de 19 de setembro de 1990, respectivamente, e considerando a cobertura vacinal contra a Covid superior a 64,80% da população adulta no estado do Piauí, considerando a plena cobertura vacinal dos profissionais da educação pública do estado do Piauí, considerando a efetividade dos protocolos adotados em diversas atividades sociais e econômicas, considerando a avaliação epidemiológica e as recomendações que vêm sendo apresentadas pelo Centro de Operações Emergenciais de Saúde Pública do Estado do Piauí, COI, Comitê Técnico, considerando os dados epidemiológicos de cada município quanto à constatação da redução da taxa de transmissão da Covid-19, bem como a diminuição do número de pacientes na fila de espera por leitos para o tratamento da Covid, bem como o decréscimo do tempo de permanência em fila de espera para o seu tratamento, disponibilizado no painel epidemiológico do site, que tem aí para vocês estarem pesquisando, considerando as experiências consolidadas em diversas nações com o retorno seguro das atividades escolares em contextos de baixa transmissão de doença associada ao avanço da vacinação nos territórios, considerando a necessidade de garantia de direito à educação e ao bom encerramento da etapa média da educação básica dos estudantes piauienses, resolve das disposições gerais. Artigo 1º. Fica autorizado o retorno presencial em todas as modalidades e etapas de ensino dos alunos matriculados na rede estadual de educação, iniciando nas terceiras séries do ensino médio, nas diversas modalidades disponibilizadas na rede, conforme o cronograma e organização. Parágrafo único.
permanecem vigentes as medidas e protocolos sanitários aplicáveis à educação presencial. Artigo 2º. É obrigatória a frequência presencial dos estudantes da rede estadual de educação no âmbito do estado do Piauí, bem como dos professores de todos os componentes curriculares, observadas as regras quanto ao funcionamento da instituição de ensino e ao retorno das atividades educacionais presenciais. Parágrafo único. A regra do caput desse artigo aplica-se independentemente de ter havido opção anterior pela continuidade de atividades não presenciais. Artigo 3º. A frequência presencial obrigatória será exigida conforme cronograma e organização. 18 de outubro de 2021. As terceiras séries do ensino médio em todas as modalidades e suas respectivas etapas, ou seja, terceiro ano e sétima etapa. 21 de outubro de 2021. Os quintos e nono ano do ensino fundamental em todas as modalidades e suas respectivas etapas. Aí, nesse caso do quinto ano, a gente tem a etapa, né, que é a quarta etapa, e temos a quinta etapa, e temos o nono ano. O primeiro de novembro de 2021. Os primeiros, segundos, terceiros, quartos, sexto, sétimo, oitavos anos do ensino fundamental e os primeiros, segundos séries do ensino médio em todas as modalidades e suas respectivas etapas. Artigo 4º. As atividades pedagógicas devem ser organizadas da seguinte forma. Para as terceiras séries do ensino médio e nono ano do ensino fundamental, 5 dias dedicados à abordagem presencial, ou seja, de segunda a sexta-feira. Para as demais séries, ensino médio e anos de ensino fundamental, 4 dias presenciais e 1 dedicado à desinfecção geral da escola. Nesse dia, as atividades para os estudantes são abordagem remota. A gente vai já dar as explicações, tá, pessoal? Vamos primeiro ler. Artigo 5º. Os registros das aulas realizadas de forma presencial e remota devem ser informados no sistema ICEDUC imediatamente após a sua efetiva realização. Artigo 7º. Para assegurar o cumprimento das medidas de biossegurança, fica estabelecido o disposto no artigo 4º desta portaria e o previsto no protocolo número 42 de 2020 e número 1 de 2021 do COI-CESAP, que essas portarias vocês já têm conhecimento, já devem ter elas em mão. Artigo 8º. Os casos omissos deverão ser submetidos à apreciação da Superintendência de Educação Básica, SUEB, da Superintendência de Educação Técnica e Profissionalizante Jovens e Adultos, SUEPEJA, Superintendência de Ensino Superior, SUPES, e a Superintendência de Gestão, SUPEG. Artigo 9º. Esta portaria entra em vigor a partir desta data. Comunique-se, publique-se, cumpre-se. Gabinete do Secretário de Educação do Piauí, em Teresina, 12 de outubro de 2021. Secretário de Estado da Educação, Ellen Gera Moura de Brito. Então, pessoal, eu sei que teve muitas dúvidas. Eu pedi a vocês para darem uma lida na portaria, até porque vocês são sabedores que nós estamos sem o coordenador de ensino. Então,
está bem sobrecarregado para a gerência, porque a gente tem que assumir ainda mais essa pasta enquanto chega o novo coordenador. Mas ainda bem que a equipe de ensino é muito boa e a gente sentou, leu, entendeu, pontuou e também pedimos a Marília para participar conosco. Bom, com relação ao início, aí está bem explicado que está autorizado o retorno presencial, porque até então estava autorizado a forma híbrida, aonde nós fizemos uma consulta aos pais, aonde os pais escolheram se o aluno ia voltar presencial, né, híbrido, ou continuaria remoto. Agora não vale mais, como diz aí no parágrafo único, né, que não tem mais essa opção de aula não presencial. Todos terão que voltar presencial. Outra coisa que me chama a atenção, depois eu passo para a Marília explicar melhor, é quando ele diz assim: os protocolos, né, que a gente sabe que tem que seguir tudo direitinho, mas nós vamos já estudar a questão dos distanciamentos. E quando ele diz assim, no artigo 2º, é obrigatória a frequência presencial dos estudantes, bem como dos professores de todos os componentes curriculares. Então, assim, nós tínhamos professores que estavam afastados por comorbidade, nós tínhamos professores que estavam afastados por gravidez, não é isso? Porém, todos já foram vacinados. Todos, se eu não me engano, já estão com as 2 doses. Então, não tem mais nenhum caso de especificidade. Todos terão que estar presentes na escola. Caso algum funcionário sinta-se que é um direito dele e tudo mais, ele tem direito de entrar com recurso e a SEDUC vai analisar o processo e vai dar a resposta para a gente. Mas, de acordo com a portaria, todo mundo de volta ao chão da escola, tá? Deixa eu ver o que foi mais que eu marquei aqui pontual. Marília? Oi, oi, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Kátia. Oi, Marília. Outro detalhe, pessoal, enquanto a Marília entra aí, outro detalhe, quando ele diz assim, que deve ser registrado, artigo 5º, deve ser registrado as aulas, né? O registro das aulas realizadas de forma presencial e remota deve ser informado no sistema imediatamente. É um diário. O nome já diz, é diário. É no cotidiano da escola. Muitas vezes, agora, nesse período que a gente estava híbrido ou remoto, os professores esperavam a devolutiva do aluno para poder colocar a questão da frequência do aluno. Agora, não mais. Agora, ele vai fazer o diário normalmente. Todo dia, na salinha de aula, ele vai colocar a presença ou falta. Não tem mais essa questão de entregou o trabalho ou não entregou, para poder ver se o aluno está participando ou não. Tá bom? Marília, pode ficar à vontade. Oi, gente. Boa tarde. Estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo bem? Sim, Certo. sim. Mais uma vez agradecer, né, o convite de todos estar participando aqui com a 7ª Grey. Pois bem, já pela manhã, a Kátia me passou algumas perguntas que vocês colocaram aí no grupo, né? A gente fez uma dobradinha aqui. Coincidentemente, gente, as outras gerências também mandam as mesmas perguntas. Então, eu fiz um checklist aqui de perguntas e respostas, que é mais ou menos também para a gente sanar as dúvidas, né? Porque na portaria, bem ao final, diz que os casos omissos serão deferidos ou não pela Superintendência de Ensino, mas como foi bem explicado aí. E aí, eu colocando aqui a primeira pergunta, né? Turmas que não cabem no espaço da sala de aula com afastamento de 1 metro. A portaria ela é bem clara que ainda se mantém-se os protocolos, certo? Gente, até então, tínhamos e temos escolas 100% remoto, porque as atividades flexíveis eram uma opção, né? A consulta com a comunidade, voltaria inicialmente às turmas de 3º, 9º ano, 7ª etapa, e posteriormente às outras. Algumas escolas voltaram na sua totalidade, mas até então não era permitido ficar 100% presencial. E também escolas estavam 100% remoto, né? Algumas escolas.
Tem as especificidades? Tem. Aí vamos lá. Vamos sair do 100% remoto. Ah, Marília, já trabalho no híbrido hoje. As suas turmas, gente, são turmas pequenas, de 15 alunos, 18 alunos, 19 alunos? Já tem como se manter o distanciamento de 1 metro? Então, não tem mais motivo para ter o rodízio, né? Traz-se todos os estudantes para a sala de aula. Mas se for uma turma grande, de 40 alunos, 45 alunos, uma de 30 e poucos alunos, mantém-se o rodízio. Mas aquelas turmas também grandes que estavam no 100% remoto, não, elas retornam para fazer o rodízio, certo? Segunda pergunta, o documento assinado pelos pais, isso aqui foi de outra greve, mas eu vou ler logo aqui. Perdeu o efeito, ela botou assim, né? A gente colocou aqui, gente, foi suspenso, né? Então, acabou-se a suspensão dessa possibilidade de consulta. A gente está dando os direitos de aprendizagem dos estudantes. Mas, porém, se houver algum caso em comum que você realmente, uma insistência de um pai, algo que está acima, então você também não vai negar, você vai passar o consolidado da escola para a GRE faz o consolidado do seu conjunto de escolas e manda para as superintendências. O que é que eu quero dizer? Essa reunião aqui vocês vão ver caso a caso. Ao final, eu tenho quantas escolas? 35? 40? Não sei de cabeça de cada GRE. Então, dessas aqui, teve um caso que aconteceu assim, assim. Então, essa daqui eu vou mandar o consolidado das minhas escolas. Eu vou ter esse mapeamento. O componente de educação física está dizendo para voltar presencial. A gente pode ter educação física prática, esportiva? A gente sabe que não. Então, a educação física é aulas teóricas, certo? Outra dúvida que é sobre a sanitização. Kátia me passou e outras escolas também nos passaram, né? A escola não vai ter mais o dia de sanitização, né, para aquelas turmas de nona e terceira série. Então, gente, nessas turmas de nona e terceira série é no contraturno e no intervalo, porque aí vai ser a sanitização só nessas turmas. Da escola inteira, como tinha antes, não terá. Porém, do nono, das outras turmas, oitavo, do nono não, da primeira série, segunda série, as outras turmas que vão estar vazias vai ser no dia de sexta-feira, tá certo? E aí, quando for no horário do intervalo, ou no contraturno, se não tiver, faz das salas da terceira série do nono ano e quinto ano, que não é o caso daí. E aí, gente, se tiver alguma escola que esteja com problema de transporte, que a gente sabe que tem ainda, né? Reforma ou outros, é aquele mesmo caso. Por isso que a gente diz, a portaria é a regra, mas dentro da regra existem as exceções, que são os casos omissos, né? Que aí a gente vai pontuar caso a caso, fazer o consolidado, vai ser deferido ou não. E aí, como foi dito também, os professores, a equipe das escolas que, porventura, esteja tomando uma medicação, tem alguma coisa que não tem, então, gente, é para perícia. Acabou, porque tá toda a rede educacional está vacinada. Aí vocês vão dizer assim, Marília, mas teve alguém que se recusou. Então, aí é um outro caso, mas foi disponibilizado para todos e tomaram a vacina. E aí, no mais, gente, o ensino híbrido ele vai continuar naqueles casos de um aluno ou outro. Se tiver um caso de infecção na escola, gente, não acabou os protocolos. Então, por isso que quando a gente lê a portaria, entende a portaria, os gestores que estão aqui nos ouvindo, todos nós, entender também aqueles outros decretos e portarias, eles não estão extintos. Então, a gente tem um decreto maior, que é o do governador, que está lá no começo da portaria, né? Tem o protocolo 42 do COI. Então, esses dois a gente tem que ter pleno domínio para ter as tomadas de decisões. E até adiantando, posteriormente as greves vão receber para passar para as escolas, fazer uma consulta, como é que está, fazer uma avaliação de algum caso, se teve caso, se não teve. E aí a gente seguir conforme as possibilidades dentro da nossa governança. Então, é isso. Aí tem um cronograma, né? Então, a partir de segunda-feira, terceira série e nono ano, certo? E quinto, né? Terceiro e nono. A terceira série do ensino médio. Terceiro série do Terceira ensino série do médio, ensino sétima médio. etapa. Sétima etapa. No dia 25, quinto e nono, tudo ainda em outubro. E a partir de 1º de novembro volta todo mundo. Gente, o ano vai acabar em dezembro, né? Teoricamente, um mês e pouquinho. Então, é aquela força-tarefa. Se a gente sabe que tem alguns desafios, nós temos e dificuldades, mas se a gente também não voltar e a gente não tivesse esse posicionamento, vocês como gestores, como foram apresentados para os professores, para os pais, porque as escolas, principalmente escola privada voltou, comércio voltou, festa voltou, tudo voltou, mas as nossas escolas ainda nesse sentido de estar
com esse cuidado. E a escola, gente, a gente trazer que a escola é um lugar seguro, tem que ter os protocolos, tá todo mundo de máscara, diferentemente de festa que estão sem máscara, tirando nos bares, nos restaurantes. Então, dentro da escola, a gente tem uma proteção até maior. O estudante só vai tirar a máscara na hora do lanche, e aí pode, inclusive, fazer o rodízio na escola. No mais, é isso. Se vocês tiverem mais alguma outra pergunta, a gente ainda tem um tempinho aqui, tá bom? Eu queria pedir aos gestores que estavam com dúvidas com o retorno. A gente pode fazer umas rodadas de perguntas antes da Maria sair. Agora que é 3h05, né? A reunião dela é 3h30. Fiquem à vontade, pessoal, para fazer as perguntas. Esse momento é para esclarecer a portaria, apesar de que a portaria está bem clara, né? É só para a gente pontuar algumas coisinhas que pode ter ficado aí pelo meio do caminho, sem entender. Com relação ao transporte, já que ela tocou no assunto, foi o que eu coloquei para vocês no grupo. Aonde é o PROET, as prefeituras que não estiverem fazendo o transporte do aluno, vocês devem comunicar a GRE para a gente poder buscar junto à SEDUC um posicionamento. Aonde é a empresa que era da GRE, que era a Esmirna, ela, vou dizer, cortou o contrato, né? Findou o contrato, né? Suspendeu. Mas já houve uma nova licitação e já tem uma empresa nova. Segundo o Lívio, lá, o chefe do transporte, estão esperando o contrato, a assinatura dos contratos para poder começar a fazer o transporte dos alunos. Então, assim, nós estamos caminhando gradativamente para que essa questão do transporte seja sanado. Até porque a gente está com o SAEB aí batendo na porta e a gente quer deixar tudo pronto também para no SAEB os nossos alunos estarem participando na totalidade. Podem fazer as perguntas, pessoal. Acho que eles estão botando no chat. Kátia, Aí, Kátia, Oi. aí enquanto isso, esses alunos vão ficar recebendo as aulas online mesmo, as atividades em casa, essas coisas? Esse sem transporte, né, Marília? Enquanto a gente vai ajustando o transporte, esses alunos permanecem de forma remota, né? Porque não tem como eles irem, recebendo as atividades. Mas isso é questão, acredito que no máximo até o final desse mês já esteja tudo ok. Pelo menos essas foram as promessas que o Lívio fez para a gente, mas a gente sabe que é burocrático, né? Então a gente não pode nem dizer assim com tanta certeza. Então, o aluno que depende do transporte, a escola vai fazer a logística de continuar entregando material impresso ou eles assistindo também às aulas online, porque eles têm, quem tem, né, acesso à internet, pode ficar assistindo online ainda, híbrido. Mas os demais, que independem de transporte para chegar na escola, isso foi até um questionamento de uma gerente, ela disse, eu acho que primeiro tinha que ter arrumado o transporte para começar. E o colega Tarciso, que é gerente de Teresina, disse, mas nem todos precisam, e a gente não pode também penalizar o aluno que não precisa do transporte por conta dos que precisam, né? Se tem como começar, vamos começar. Mas com todos os cuidados, pessoal. Deixa eu ver bem que se eu entendi. Um minutinho bem aqui, por favor. Só ver se eu entendi. No caso das turmas, por exemplo, as turmas que são de 40 alunos, aí vai dividir. Um dia vai uma turma, vai a metade, no outro dia vai outra. Não. Nesse caso, Peraí, a Marília vai explicar. Pronto, é porque depende do tanto de turmas. Se você tiver turmas vagas que desse para dividir, seria ótimo, né, Marília? Não, pela manhã nós não temos. Pela manhã nós não os casos que você citaram aí, do transporte, ou se for uma reforma, tudo são as exceções, né? A regra é que volte todo mundo. E no caso que você tem uma turma que não consegue deixar o metro, porque aí a turma é menor, não dá para ter 1 metro de distanciamento, ou seja, a regra não é a quantidade de aluno, é o espaçamento da sala também. Quantos metros quadrados? Dá para ter 1 metro de distanciamento dos estudantes? Então,
Se tiver uma sala bem grande, aí você pode deixar, mas se não, é manter o rodízio. E o rodízio, gente, a gente retoma aquele guia de possibilidades híbridas que foi lançado, e na semana pedagógica que a gente explicou, a carga horária do aluno, do professor, não aumenta, tem que manter aquela mesma logística do ensino híbrido, né? A turma está dividida, o professor deixa uma atividade remoto para os alunos que estão remoto, né? E está presencialmente com o grupo, e depois ele investe, mas ele não vai dar 2 aulas duplicadas. Sempre vocês lembrarem disso. Ah, Marília, isso não é mais novidade, a gente já sabe disso, já faz isso. Eu vi aqui no chat, já faz com o 3º ano, já faz com o 9º ano. E aí vai continuar fazendo se for com as outras turmas. Tem uma pergunta bem aqui. Como proceder com os alunos que estão matriculados na escola, mas estão em outro estado? Gente, essa pergunta foi feita também no dia da reunião com os gerentes. A gente não respondeu, mas eu vou responder agora. Escola tem um conselho de classe. Então, é o momento também de você trazer essa situação para o conselho de classe. Vocês acham que se tiver muitos alunos nessa situação, vai ter a participação do SAEB? Que a gente tem que pensar que esses alunos, às vezes eles estão até no próprio município, próximos ali, estão se acostumou com o remoto, só pegar a atividade, fazer o texto. Mas aí, quando no dia da prova, ele tem que vir na prova do SAEB. E na portaria, tem na nossa última portaria, ele tinha que ver uma vez por mês na escola. Então, é um caso que leva-se para o conselho de classe da escola, porque vai ter um momento que esse aluno vai. Gente, o remoto é uma possibilidade por conta da pandemia. O ensino não é remoto. Então, a gente está no remoto, mas um momento ou outro vai acabar. E aí, esse aluno tem que vir uma vez no mês e no dia do SAEB também fazer a prova do SAEB. Boa tarde, eu tenho uma dúvida. Ok. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É porque Lagoa do Sítio, 80 ou 85% dos alunos do ensino médio depende de transporte, do transporte escolar. Então, assim, se nós voltarmos, porque já era para ter voltado, sem o transporte escolar, a gente vai ter, no máximo, 15% da participação desses alunos, porque a maioria depende do transporte escolar. Pois é, Marionete. Então, é a mesma coisa que foi dito antes, tem os casos, as exceções, né? Aí, nesse caso, a Kátia disse que está para ser resolvido, né? Que já está tendo essa articulação. Enquanto não tiver, e aí a escola também vai dizer, vai ter aula só para 5 alunos, se tem um percentual muito grande ainda também do transporte, então continua no remoto. Então, são os casos omissos, né? Como a gente diz, são as exceções. Mas a gente não se focar nas exceções. As Isso, exceções, nesse as exceções. caso das exceções, aí a escola tem que fazer um documento para a GRE relatando, para a gente mandar para as superintendências, de acordo com a modalidade de ensino, para que eles deem um aval de como vai funcionar ou não. Não é isso, Marília? Outro detalhe, a Marionete falou aí, inclusive, Marionete, aí na Lagoa do Sítio, a gente já até pediu ao Nilton para fazer esse elo conversa com o prefeito para ver a possibilidade de estar fazendo pelo PROET, uma vez que o prefeito aí na Lagoa já nos ajuda muito. Quando foi prova do SAEPI, ele nos deu o transporte sem problema. Agora, para as outras provas da GI, ele nos deu o transporte sem problema. Eu digo, não, pois vamos logo assinar o PROET, rapaz, que aí fica logo uma coisa certa. Né? Então, assim, a gente está buscando com alguns prefeitos, fechar com o PROED, mas aonde não fechar, que é o transporte, pela empresa, é do jeito que eu falei para vocês. Estamos ainda aguardando. Ótimo, seria uma ótima ideia se ele também acatasse, né? Muito bom, que bom, porque nós realmente precisamos dessa aula presencial. O aluno ele tem uma necessidade muito grande, a gente tem a preocupação principalmente com o aluno de 3º ano, né, e 7ª etapa, porque eles vão fazer o Enem. Então, isso realmente é uma preocupação muito grande. Ótimo, obrigada. Aqui na nossa escola, nós temos o caso de uma professora que está com gravidez de risco. Inclusive, ela já até deu entrada, né, com o pedido para ficar completamente remota, não participando dos dias que já estavam tendo aulas presenciais. Só que agora muda um pouco, né, porque o retorno presencial ele é obrigatório. Então, como é que essa professora ela deve proceder? Porque a gravidez
dela, por ser de risco, ela tem que ficar o tempo inteiro deitada, nem sentada ela pode ficar. Então, ela precisa acionar a perícia para se afastar por completo e um outro profissional ser contratado para dar as aulas dela. Sim, como você relatou aí, ela já entrou em contato, né? Deve ter um médico acompanhando, tem um atestado e tudo, que é uma gravidez de risco, estava com essa possibilidade, mas todos os casos têm que ser oficializados. Até, gente, não é nem sou eu, não é nem a GRE, a própria SEADPREV, porque se vocês tiverem, a gente tem um caso lá na nossa equipe, que bem similar a esse aí. E aí a gente tem o ponto eletrônico, não tem gestor que dá o aval. Então, tem que passar, assim, na perícia, já dá a entrada logo, já vai justificando com o número do processo, até conseguir, até mesmo para a gente ganhar esse tempo, se ela for professora de terceira série, né? Porque as outras turmas só é em novembro. Já tem uns dias, né? É sim. Inclusive, ela tinha pedido para já ficar só remoto, né? Mas aí Pronto. agora Então, mudou um pouco. porque ela já deu entrada aí, talvez falte pouco, mas deve continuar e ter, sim, o documento. Ok, tá certo. Nesse caso aí, Obrigada. ela vai ter um processo e anexar todos os documentos que comprovam o problema da gravidez, que aí a SEDUC vai dar o parecer, ela vai para a perícia, e aí vai um outro professor para o lugar dela, substituindo, tá? Ok, obrigada. Boa tarde. Eu queria falar, vocês estão me ouvindo? Sim, Johanna, pode falar. Certo. Eu queria falar da modalidade EJA, porque assim, quando nós recebemos essa portaria, nós nos preocupamos muito em relação à modalidade EJA. Aqui na nossa escola, na Antônio de Deus Carvalho, em uma, a EJA já começou em maio. E assim, já foi bem difícil, né, manter. Todo mundo sabe a realidade das turmas EJA, como são bem mais sensíveis. E desde que começou a ter o retorno gradual das turmas, a gente já começou a sondar, né, com os alunos da EJA, como seria quando eles tivessem que voltar. E aí a gente não estava esperando assim ter que voltar já nesse finalzinho. E nós estamos com receio da evasão das turmas EJA, porque nós temos pessoas do interior, nós temos toda aquela delicadeza mais acrescida a tudo que vem acontecendo ultimamente. E assim, nós temos na nossa escola uma participação até bem positiva da EJA nas aulas online, e a maioria deles deixa assim muito claro que se tiver que voltar agora, o perigo é de evasão mesmo. Então, o que tem mais nos preocupado é perder essas turmas da EJA agora, faltando menos de 2 meses para o encerramento. Aí eu queria saber se foi pensado em algo diferenciado para essa modalidade, que sempre é vista considerando as sensibilidades dela. Nesse caso, como já foi até dito, então é uma exceção que você vai oficializar, justificar, enviar, que a Superintendência de Educação de Jovens e Adultos, a SUEPT, já vai deferir ou não. O que a gente entende? Eu vou falar até aqui por minha equipe que está UNEA. Se a gente voltar só em 2022, assim, a gente está terminando, são 2 anos, gente, sem aula, praticamente. Eu recebo pais lá na gerência, e o meu filho do sexto, do sétimo. Eu sei que tem aqueles adultos que estão, jovens e adultos, que trabalham e tudo, é uma comodidade, já me habituei a estar no remoto à noite, mas ele não tem. Então, mesmo, isso é uma forma até mesmo deles ficarem um mês. Falta 1 mês e meio para terminar o ano, praticamente. Então, é falar com os alunos, tentar sensibilizar. Você vai perder o ano por 1 mês e meio e conquistando eles, até mesmo para no ano que vem já entrar com engajamento total, né? Com fé em Deus, a gente esteja mais imunizado ainda, mais tranquilo por conta dessa pandemia. E caso não consiga, oficializar, e aí a superintendência vai deferir ou não. Porque você já pontuou algo que pode acontecer no futuro que ninguém quer, que é evasão, né? E aí tem as justificativas aí, eu não vou ter como dizer, faça, não faça. Eu dei a sugestão de conquistá-los, né? E se não mandar justificativa para a superintendência, vai para a GRE e a GRE vai consolidar todos, né? De todas as escolas e mandar para as superintendências. Vou até reforçar a tua fala, Marília, quando a gente fala em os alunos estarem acomodados. Isso é verdade. Porque alguns podem até botar empecilhos, porque para eles é bem mais fácil, vou usar assim a expressão, o remoto, né? Porque é mais fácil dele pesquisar, é mais fácil dele conseguir responder.
diferente do dia a dia na sala de aula. Pelo contrário, era para ser o contrário, né? A sala de aula que era para facilitar. Então, nós vamos ter casos, sim, de alunos que vão ter essa questão, eu não quero voltar, não vou voltar, mas aí a escola tem que fazer um trabalho bem minucioso e explicar que esse retorno é justamente para ele já ir se preparando para voltar realmente em 2022 para o chão da escola total. Como ela disse, é quase 2 anos fora do chão da escola, porque as aulas não paravam, né? A gente trabalhou direto. Mas o aluno se habituou a muitas facilidades, vou usar assim, e que o professor avaliava de N formas por conta de querer ajudar aquele aluno, né? O aluno não tem internet, pô, vamos fazer assim que é mais fácil. O aluno não tem o transporte. Então, assim, tudo a gente buscou para segurar ele até agora, e nós não vamos deixar eles evadir. Mas também a gente tem que botar na cabecinha deles que tem que ter a responsabilidade deles do retorno ao chão da escola. Boa tarde. Ei, Kátia, tá me ouvindo? Tô, é porque eu ligo o áudio, aí depois eu fico procurando. Oi, Francidal. Oi. É porque, assim, no caso, nós temos bastante alunos transportados. Tem os da zona rural e tem a questão também dos que era da zona urbana que era transportados. Mas, nesse caso, a gente só vai levar em consideração os alunos da zona rural, não é isso? Porque, no caso da zona urbana, mesmo tem transporte, mas é um perímetro próximo, não é tão distante da escola, que não tem para eles se deslocarem, né? Isso, só a zona rural. A nossa exceção, vamos usar assim, de ainda buscar dar um jeitinho, é a zona rural por conta da falta do transporte. Os da cidade, eles rodam as festas tudinho em todos os cantos do mundo, não pode ir para a escola, né? Agora sim, a gente só espera que a gente faça esse trabalho todinho de busca e tal, mas que no final do ano, a SEDUC não joga esse trabalho da gente por terra, né? Aprovando todos os alunos que nem fez o ano passado, né? Porque é exatamente por isso que eles estão mal acostumados. Eles estão achando que esse ano vai ser igual ao ano passado. O aluno praticamente não fez nada e teve todo aquele processo de aprovação sem o aluno realmente ter tido um esforço, né? Sem contar que isso desmotivou também até o grupo de professores, todos de uma forma geral, porque assim, a gente está todo dia fazendo a busca ativa de alunos, explicando, tentando. Nós lá da escola, por exemplo, vamos fazer até entrega na zona rural e tudo, tentando mobilizar esses alunos, conscientizar que eles precisam fazer as atividades, que a gente está disponível para ajudar eles de todas as formas possíveis. Mas, assim, sempre deixar claro que ajudar eles na questão de eles terem a oportunidade de aprendizagem. E não no sentido de passar eles de anos sem ter tido um esforço mínimo, né? Porque isso aí já descaracteriza todo o trabalho educacional, né? Isso, Aí, eu todo Francidal, fala vai anotando aí, Marília. só para dizer, porque a gente diz assim, a SEDUC aprovou. Vocês sabem que temos um conselho estadual e um conselho nacional. Então, vem uma determinação e a gente está cumprindo. Porém, a gente ainda criou o programa Juntos para Avançar, que foi aquele trimestre, que aquele aluno que nunca pisou nem deu devolutiva, teve uma segunda oportunidade, né, de estar lá fazendo o trabalho, e ao final foi gerado ou um abandono, ou ele foi promovido, ou ele ficou na segunda fase, fazendo recuperação. O que é que acontece, gente? Hoje, na nossa rede, a gente tinha em 2020 225 mil alunos, em média. Então, aqui bem o finalzinho. Hoje, a gente está com 202 mil, ou seja, mais de 20 mil alunos ou abandonaram, não foram por censo, não foram rematriculados. Então, a gente também pensa nisso, onde é que estão esses alunos? Porque quando o aluno ele não é matriculado em outra escola, não só gera defasagem para a gente, como são vidas, são estudantes que estão aí sem estudar. E a gente está fazendo o nosso trabalho mesmo do dia a dia, fazer a busca ativa. Então, a gente quer, sim, buscar esses alunos ainda, que eu sei que está no período de retificação, muitos gestores estão fazendo. A gente quer recuperar e a gente tem esse desafio que é a pandemia. Trazer eles para o chão da escola, fazer plantões, fazer aulas, simulados, tem muitas ações aí agregadas, né? E aí, no final, vai ter um resultado. E esses decretos, eles não acabaram, gente. Não tem como eu dizer assim, não, vão ficar reprovados. O que pode acontecer é eles ficarem como abandono, gerar evasão. E isso é no ano que vem que a gente vai ter, viu? Só para vocês entenderem a logística, mas a gente não fala isso direto para o aluno. Aquele que está se confiando, que não vem no final, será que ele vai se recuperar e vai passar, né, nas avaliações?
E outra coisa, só para finalizar, para não me estender muito. Qualquer momento pode sair um novo regulamento, um novo decreto, e a gente muda do dia para a noite. Eu vi aqui no chat, aluno que se recusa a vacinar. Já tem estados que exigem a carteirinha, inclusive para o servidor, porque se ele não se vacinar, ele vai para processo administrativo e exoneração. A gente não está exigindo porque as faixas etárias menores ainda estão se vacinando, né? Alguns municípios mais à frente do que outros. Tem município que já está com 12 anos vacinando. Tem município que ainda está com 16, 18. Então, tem essas particularidades. Podem continuar. Oi. Alguém disse. A Elisângela. Oi, Elisângela. Kátia, nós voltamos, né, no híbrido com todas as turmas, do 6º ao 3º ano, e a gente pode voltar ao 3º na sua totalidade e o 9º e os outros a gente deixar híbrido, porque com quase 500 alunos, para você controlar a não aglomeração, criança de 6º ano, eu acho que é quase impossível, porque com 200 alunos a gente por semana, né? A gente luta muito, trabalha muito e quase que não consegue. Será que tem essa possibilidade? Aí é 7, viu, Marília? Aí é 7. 7, Maria Antonieta. Sim. Então, a sugestão dela é retornar o 3º ano e o 9º ano na sua totalidade presencial e permanecer as outras turmas em rodízio, não é isso, Elisângela? Isso. Isso. Até porque eu perdi um pouquinho o final, ainda bem que você repetiu, não. E ainda mais os 7 não é o turno inteiro, viu, gente? É só um turno. Não está ali na portaria, mas a equipe do tempo integral pontuou, né? Que é só um turno. E aí, de qualquer forma, eles vão estar o contraturno no remoto. E pode sim, até mesmo para manter o distanciamento também, né? Por isso que as outras turmas vão estar no rodízio. Na sua totalidade, será a 3ª série e as outras turmas no rodízio. Que é para manter o distanciamento. Estou entendendo porque não tem como colocar 1 metro todas as turmas, não é isso? Marília, deixa eu te fazer uma pergunta. Aproveitando essa deixa aí da Elisângela. A gente poderia fazer a nível de GRE, vou usar assim, uma geral, que servisse para todas. Volta o 3º ano todo, o 9º ano todo, e as demais séries permaneceriam em rodízio? Eu posso dar essa sugestão? Mas o que acontece, Kátia, que pode ter uma 3ª série grande que não vai conseguir fazer na sua totalidade, porque quando a gente diz assim, a regra é voltar todos, e tem as Sim. exceções. Tudo Então, bem. se você colocar, pode ter uma que não consiga. Eu penso que Voltar. essa 3ª série, a matrícula é 45, E pode cada ter uma escola tem grande sua que não consiga ter. Marília, Mas aí você pode ficar dando autorizo de escola por escola, conforme a possibilidade, que aí você vai consolidar ali, nas minhas tais tantas escolas, tantas estão assim, 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 e enviar. Eu acho que pode ser melhor. Eu prefiro assim, né? Porque pode acontecer outras. Oi. assim, é porque vocês, né, o decreto está pensando na turma. E nós, profissionais, estamos pensando também no todo. Porque a gente que está dentro da escola, a gente sabe a luta de como é durante um intervalo, durante um lanche, na entrada, para manter o distanciamento dessas crianças, entendeu? Nas turmas, talvez, não tenha nem tanto problema. Uhum. Aí tinha Sim, que mas ser aí no feito intervalo vai ter que ter um rodízio de intervalo também. Não precisa ser todos no mesmo horário, né? Na nossa escola já funciona assim, é rodízio, vai por turma, depois vai outra, a gente já funciona assim, mas são 200, quase 250. Quando retornar todos, são quase 500 alunos e crianças de 6º ano, entendeu? É esse o nosso questionamento. que não foram vacinados ainda, porque são menores de 16. Aqui em Valença já vacinou até 16. Nós vamos estudar os casos que vocês estão pontuando, pessoal. Depois vocês vão mandar para mim o documento bonitinho, como é que vocês estão pensando, que acham que dá melhor, e a gente vai estudar junto à SEDUC para poder estar repassando para vocês, tá?
Tem mais alguma pergunta que já está quase na hora da Marília aí? Boa tarde. Opa, Dona Zélia. Horário volta Dona ao Zélia Francinópolis. O horário é com 6 aulas normal para o pessoal que voltar do terceiro ano, todas as turmas em totalidade. 50 minutos, 6 aulas, o horário normal que era. Normal. Tudo normal, no mesmo horário. Acho que Seguir foi a a matriz. Patrícia. Falou também, Patrícia. Oi, Patrícia. É porque tem alguns que estão com problema de internet. Mas para mim foi a Patrícia que tinha falado. Então, assim, pessoal, as perguntas vão chegando. Quem não conseguir ser atendido agora na reunião, pode novamente colocar para a gente no grupo. A gente vai estar repassando para a SEDUC. Vamos estar buscando as respostas, tá bom? E repassando para vocês. Mas o que eu quero dizer a vocês é que nós estamos aqui para juntos conseguirmos fazer essa nova etapa que é retorno total das turmas, tá bom? Sempre que vocês precisarem, tiverem dúvidas, algo desse tipo, a gente vai estar aqui pronto para estar ajudando vocês, tá? O Cledenildo tem um último slide, bota aí, Cledenildo. Como nós estamos véspera do dia do professor, e todos nós somos gestores, mas somos mesmo professores, né? O nosso agradecimento por repartir seus conhecimentos, vivências, experiências e nos fazer acreditar que somos capazes de transformar sonhos em realidade. Feliz Dia do Professor a todos vocês. Breve estaremos nos encontrando com o seminário, tá? Quero avisar, antes de terminar a reunião, primeiro quero agradecer, Marília, que você aí. Muito obrigada por ter ficado conosco, por ter esclarecido muitas dúvidas. Como sempre, solicito todas as vezes que a gente precisa, você estar no ponto. Muito obrigada mesmo por ter passado esse momento com a gente, tá? E eu quero avisar a 2 escolas da Greve que hoje pela manhã teve uma reunião da Caravana Pedagógica nas escolas, que é um projeto da UNEA, onde eles vão 2 escolas de cada CREA. Essas escolas foram escolhidas por eles fizeram uma análise a nível de SEDUC e escolheram as escolas. E as escolas da GRE que foram contempladas foi para essa reunião, tá? Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus, cadê? Antônio de Deus Carvalho, em uma, e Mariano Rabelo de Sepúlveda. São as 2 escolas que irão receber essa caravana pedagógica. Quem é esse público-alvo dessa caravana? A dupla gestora e os professores da escola. A data prevista, pessoal, é para dia 19, tá? Vai ser de manhã na Inhuma, de 9 às 11, e à tarde no Mariano Rabelo, de 14h30 às 16h30, tá bom? Então, essa caravana, ela vai tratar sobre o SAEB, porque, segundo os índices deles lá, a análise, essas 2 escolas foram contempladas porque elas precisam um pouco mais, assim, de incentivo, vou usar assim a expressão, viu, Ellen e Onete, mas não levem a mal a expressão, quero dizer assim, que é a questão de estar mais próximo de vocês, de acordo com os índices que foram do SAEB passado. Então, eles optaram por 2 escolas, e da GRE foram essas 2. Então, dia 19, Mariano Rabelo e Antônio de Deus, caravana da SEDUC, né, e a GRE, tá? Vai vir as técnicas Kerly, Silvia e Thaís para ir para a escola de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, depois eu repasso com mais detalhes para as 2 diretoras, tá bom, pessoal? Muito obrigada, boa tarde, curtam o feriado, né? Um feriadozinho básico para nós.
E um cheiro bem forte para todos. Beijos.